O abrandamento e até a entrada em recessão de alguns dos mercados que são clientes das nossas exportações irá induzir grandes constrangimentos ao progresso das economias e Portugal não ficará fora deste quadro. Disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, numa audição parlamentar, a última no quadro do Orçamento do Estado para 2024. A acrescentar, os juros altos vão manter-se provavelmente até ao final do ano de 2024. Do lado bom, está o número de empregados, que continua a crescer, para além do turismo e mesmo de algumas indústrias pujantes, que defendem Portugal desta maré negra que Fernando Medina antecipa. Vinda do exterior. O governo definiu uma estratégia com o OE24, mais rendimentos, com uma justificação social que não passa despercebido a ninguém, mais investimento, nomeadamente o apoio ao investimento com capitais próprios e mais proteção do futuro saldo orçamental positivo e o fundo para gastar a partir de 2026. O contributo da procura interna está, disse Medina, no horizonte, para compensar o menor dinamismo dos mercados externos. Quando ao investimento, vem batendo recordes sucessivos, 17 mil milhões de euros só na primeira metade do ano, mas tendo isto a ver com a parte privada. Com o contributo, evidente, disse, da indução, imposta pelo Orçamento do Estado. O ministro das Finanças subtraiu-se a esmiuçar o diploma que está em votação, dado que o documento é já subajamente conhecido. Única referência ao momento que hoje atravessamos, Medina guardou para o final, mas só para se lhe referir assim. Duarte Pacheco, do PSD, preferiu, dado que este é o último orçamento deste governo, fazer uma espécie de sumário dos anos PS. Em 2015, Portugal era o 18º país da União Europeia, em 2021 é o 21º, recordou, antes de referir-se à Roménia, por uma razão que carece de explicação. Apesar de bastante usada. Isto na área do crescimento econômico. Está contente com este resultado? Tanto mais, disse, porque pelo menos a recessão técnica está ao virar da próxima esquina dos trimestres. Fernando Medina contrapôs que Portugal convergiu em 7 dos últimos 8 anos. Espanha, França e Alemanha foram os países para os quais devemos olhar e de que Portugal se aproximou. E desvalorizou o impulso inicial de entrada, que explica a fúria empreendedora dos países de leste, que ainda por cima são muito povoados por doutores e engenheiros. Ficou evidente que está satisfeito com a nossa posição, respondeu Duarte Pacheco, o que não deixará os portugueses felizes, disse, antes de avançar para o agravamento da carga fiscal. Pode dar as voltas que quiser, mas o OE diz que a carga fiscal do próximo ano é maior que a deste ano. Em paralelo, os baixos níveis de execução dos investimentos e a degradação dos serviços públicos. Entre todo o caos dos impostos, destacou, a iniquidade do IUC, o que motivou a pergunta seguinte: o aumento é para acabar, ou vai ter de se esperar pelo novo governo? Medica repetiu o que tem dito sobre carga fiscal, que em 2024 é inferior à de 2015. E que o aumento da receita se deve ao crescimento, o que é uma boa notícia, um forte aumento da empregabilidade. Dos salários, ninguém falou da inflação, explicam a divergência das contas. O IUC não foi mencionado, o que levou Duarte Pacheco a considerar que Medina é a favor de que o PS deixe cair essa norma. Veio depois a degradação dos serviços públicos, resultantes da falta de investimento. Medica serviu-se desta vez com o exemplo do SNS que, hoje, produz mais que o que produzia antes da pandemia. Serve mais pessoas com melhor qualidade que antes, o que teria deixado alguns utentes que andam em belandas de urgência para urgência verdadeiramente espantados, pelo menos se não estiverem em coma. Miguel Cabrita, do PS, teve o desempenho que se lhe podia pedir. Não sem antes queixar-se de que o Presidente da República tenha decidido convocar eleições num quadro de um Parlamento que tem uma maioria absoluta. Um OE que vai para o lixo em março. André Ventura e Rui Afonso, do Chega, falaram sobre o partido de extrema-direita. O líder do partido começou por dizer que ninguém demitiu António Costa.
Não foi o Presidente da República, não foi o Parlamento. E pode ver o impacto que isso está a ter do ponto de vista internacional, e de que só o PS é responsável. Este orçamento é para pegar em março e atirá-lo para o caixote do lixo. Vou pegar nele e destruí-lo. Uma salvação nacional, disse. Depois colocou algumas perguntas, mas eram meramente retóricas, dado que o OE24 é para ir para o lixo em março. Achei que vinha aqui dizer que iria votar a favor do orçamento. Respondeu-lhe Medica, que recordou que as opções do documento vão ao encontro das opções de Ventura. Bem-vindo ao orçamento de 2024, afirmou, para depois explicar pela enésima vez por que razão a receita fiscal aumenta por via da resposta positiva da economia. André Ventura não ficou convencido, para depois regressar ao IUC. A proposta que apresentamos é uma proposta de aumento de 25 euros, que não tem relação com a campanha de distorção de que foi alvo. A linha que definimos não é um texto constitucional e, por isso, pode ser retirado pelo Parlamento. Ventura quis esclarecer se o PS está disposto a mexer no assunto. O grupo parlamentar do PS irá fazer a sua avaliação. Disse, como que abrindo a porta a uma qualquer alteração. De seguida, Ventura quis saber sobre cativações e sobre o PRR, onde 20% dos investimentos estão em estado crítico. A nota que o UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, emitiu sobre matéria de cativação não explica tudo, repetiu Medina. O Ministério das Finanças abdicou do poder micro que tinha sobre o dia-a-dia. Que os passou para os ministérios, explicou, ou seja, as cativações desapareceram, terminaram. Ou talvez tenham mudado de sítio. Para Rui Afonso, o país está num dos seus piores momentos dos últimos 50 anos. Com um orçamento que é inércia, 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 a que acrescenta assistencialismo, 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 o que explica que a despesa do Estado esteja próxima dos 45% do PIB. Em 2024, o país cairá numa quase estagnação económica, a não ser, com certeza, que o seu líder faça aquilo que já tinha dito que irá fazer, mal possa. Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, disse que o Estado está a cobrar cada vez mais porque há mais gente a pagar. É uma espécie de movimento perpétuo. O que o ministro não diz é que as pessoas querem pagar menos. E isso será visto quando os portugueses forem pôr a cruzinha nas próximas eleições. Especificando que esta é a última audição, Figueiredo disse que não sabemos o que andamos a fazer ao dinheiro dos contribuintes, porque não há como avaliar sobre o impacto das medidas. E repetiu a pergunta: quanto é que Portugal cresceria se não houvesse fundos públicos, isto antes de voltar ao IUC, que Medina voltou a esquecer. Duarte Alves, do PCP, disse que, dado o contexto, ou o último orçamento do governo, vale a pena fazer um apanhado dos 8 anos passados. Degradação dos serviços públicos, excesso de deferência para com o déficit e no final um fundo que é em mais de 90% indexado a exigências que já existem. Mais especificamente, Duarte Alves falou sobre comissões bancárias e sobre a enorme diferença de taxas entre operações passivas e operações ativas, querendo saber por que razão o governo deixa que o mercado haja sobre o setor, nomeadamente permitindo que a lógica da CGD seja estritamente igual à dos bancos privados. O ministro explicou ser totalmente incompreensível que um político de esquerda despreza o rigor das contas públicas e a redução da dívida pública, uma vez que os que mais sofrem quando não há essa preocupação são os mais pobres. É um discurso que podia vir da ala mais liberal da Assembleia da República. Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, voltou ao IUC. Não consigo dizer melhor que o que disse, o governo sustenta o que propôs. Já admitimos que pudesse haver correções. O grupo parlamentar avaliará o que tem a apresentar. Para Mortágua, a quebra de rendimentos, a habitação e o SNS é o que marca o OE24 e a própria recuperação de rendimentos dá-se porque os sucessivos orçamentos permitiram que os portugueses empobrecessem ao longo de anos de governo do PS, parte deles com o apoio do Bloco. O que não disse.
E não estamos a falar de rendimentos reais. Este orçamento é um beco sem saída, disse a líder do bloco, antes de falar sobre os 2,3 mil milhões de euros de lucros dos 4 maiores bancos, que mais uma vez escapam a um imposto sobre lucros extraordinários que podia pagar o aumento dos médicos. Uma ideia que o ministro descartou: irresponsabilidade financeira. Acusou Medina para caracterizar as prioridades do bloco em termos de políticas orçamentais. O PAN e o LIVRE repetiram alguns dos temas que já tinham sido abordados, fora a questão do IVA para os alimentos dos animais de companhia, que o primeiro quis especificar: